tarde, Brasil, São Paulo, a todos os trabalhadores e empregadores do setor da construção. Com muita satisfação, estamos iniciando mais um programa Café com Ramalho. Hoje temos um tema extremamente importante: educação e capacitação profissional para o desenvolvimento. Nosso convidado de hoje é o professor Walter Vicione, atualmente deputado aqui pelo estado de São Paulo. Agradecer mais uma vez os ouvintes, agradecer ao Etevaldo Leitão que está entrando agora, mas agradecer pelo deputado Walter Vicione, que vai falar aqui de um assunto importantíssimo para nós. E eu estive sondando por essa viagem que fiz, professor, e vi que é importante talvez a gente fazer um núcleo aqui no Brasil para a gente preparar talvez a exportação de mão de obra com qualidade. Então, muito obrigado pelo convite, ter aceitado, pela contribuição que Vossa Excelência vai dar aqui nesse bate-papo, nessa live. O trabalho que o senhor tem feito em todas as áreas por onde o senhor passou, por onde o senhor foi conselheiro e ainda é conselheiro. Esse vasto conhecimento que o senhor, como professor experiente, que sempre foi, deixou aí para a nossa sociedade. Seja bem-vindo. Foi um prazer aceitar o convite. Eu vou fazer um primeiro comentário a respeito dessa preparação de mão de obra para trabalhar em países estrangeiros. Um bom programa é o programa da Turquia. Como há um senso familiar muito grande, um conceito de família muito grande, os turcos que vão para a Alemanha, por exemplo, devolvem para a Turquia um dinheiro considerável. Então, consta do plano do governo da Turquia a preparação de mão de obra para qualificar a mão de obra exatamente para ir para a Alemanha e ocupar outros postos, porque devolvem divisa para o país, né? É uma coisa que já existe, a gente tem até exemplo, então a ideia me parece muito boa. O que eu considero hoje essa questão da educação e capacitação profissional, né? Então, a educação é um papel fundamental e, lamentavelmente, a educação no Brasil ela não está em crise. Para mim, ela já está em decadência. Precisa mudar urgentemente se a gente quiser ter um projeto de nação, se a gente quiser ter um país competitivo. A educação é uma única das atividades que as pessoas ganham, elas não perdem, né? No comércio, por exemplo, se eu compro uma garrafa de água, o comerciante ganha o meu dinheiro e eu ganho uma garrafa de água. Mas se eu estou numa escola e tem um aluno que leva uma ideia e outro tem uma outra ideia, ele sai com duas ideias, quer dizer, não há uma subtração disso. Então, na minha maneira de entender, é preciso levar essa questão da educação básica num outro patamar e a gente não está tão preparado com isso. Na minha opinião, a educação é uma responsabilidade de todos, né? E é por meio dela que nós vamos transformar a sociedade brasileira. E a educação está nesse processo. Há exemplos muito positivos, né, de países, e mesmo aqui no Brasil, de pessoas, de gente que superaram obstáculos e conseguiram alcançar um processo de sucesso, né? A educação profissional, ela é uma coisa que eu sempre imagino que os brasileiros gostam. Eu não sei se vocês se lembram, assistiram aquele filme A Central do Brasil. O menino lá, na busca do pai, uma busca incessante, ele sempre diz assim: o meu pai sabe fazer telhado, o meu pai sabe fazer móvel, o meu pai sabe assentar porta, o meu pai é carpinteiro, né? Então você tem um orgulho, né, de ter uma profissão. Essa coisa está expressa. O diretor do filme lá da Central do Brasil conseguiu expressar muito bem esse sentimento do brasileiro. Talvez diferente do Japão, em que lá os profissionais dizem: eu sou Mituto, eu sou Honda. Aqui no Brasil a gente diz: eu sou ferramenteiro, eu sou mestre de obra, eu sou carpinteiro, enfim. A valorização da profissão no Brasil é um sentimento que eu percebo, né, nessa busca da qualificação. Eu entendo que a formação profissional tem um papel muito importante nisso, na valorização. Quem dá uma identidade profissional às pessoas é a capacitação profissional, porque a partir dela a identidade no Brasil passa a ser isso: torneiro, ferramenteiro, pedreiro, pintor, assentador de tijolos, enfim, dá a ele uma identidade no campo da profissão. Então, eu entendo que a partir de uma boa educação de base, de uma formação profissional atrelada, articulada com essa formação de base, com foco na necessidade do desenvolvimento,
é que a gente poderia projetar, criar um projeto de nação para o país, né, de desenvolvimento. Mas a gente precisa investir muito bem. Daí a necessidade da gente articular as políticas tecnológicas, industrial, com as de crescimento econômico e focar no crescimento das pessoas, porque se elas crescerem, absolutamente, eu estou convencido disso, de que o Brasil crescerá também. As características principais de um programa desse de formação profissional, na minha visão, tem que ter essa primeira flexibilidade que eu disse lá, a oferta de cursos, não precisa ser construção de escolas, né? Então, você poderia ter sistemas dual, como é na Europa, na Alemanha, gerar a possibilidade de ofertar cursos na própria empresa, de formas mistas, etc. Essa é uma flexibilidade que já nasceu com o Senai e que parece que está perdendo. A gente não pode focar a formação profissional do ponto de vista de local de realização única e exclusivamente na escola, porque não é mais assim. A escola não terá todo o sistema produtivo que precisa ter para a prática, para o aprender fazendo, que é a característica básica das instituições de formação profissional. A vida é como uma rua, né? Você está indo uma ponta à maternidade, na outra ponta ao cemitério, né? Nesse caminho, né, é que você vai construindo os seus processos. Então, você tem que aprender a nascer e também tem que aprender a morrer, né? Você vê aí a facilidade que o deputado Walter tem para esclarecer, para explicar. É uma coisa fora de série. Meus parabéns, deputado. É muito bom ouvir a voz da experiência como a de Vossa Excelência. Paulo Baldão, é com você. A primeira pergunta é do Lauro Dantas, que lhe pergunta o seguinte: deputado, o senhor disse que a educação precisaria de uma revolução, mas como? Remunerando melhor os professores ou desenvolvendo metodologicamente o que é ensinado na sala de aula? E para a gente ganhar tempo, eu já vou fazer a do Ramalho Júnior, que também mandou uma pergunta aqui para o senhor. Eu tive que reduzir, porque senão não cabe aqui na tela. Mas, basicamente, ele pergunta o seguinte: qual é o impacto da tecnologia 5G no futuro das profissões e das formações? Acredita que a tecnologia 5G vai acabar com as profissões antigas ou ajudar a criar outras? Vou começar com a primeira lá, sobre a questão da revolução. A minha resposta é que é um conjunto de coisas. Eu sinto hoje, eu vou falar assim com muita honestidade, né? Eu sinto hoje que nós estamos num círculo vicioso entre o professor ganhar melhor e os resultados na educação. Então, esse círculo vicioso precisa começar com a reformulação dos processos de formação do professor. Precisa mudar isso. Hoje, o curso de pedagogia é praticamente 100% à distância. Eu acredito muito na educação à distância, mas a gente não pode abrir mão da prática de ensino, da convivência do dia a dia. E eu não estou falando, não é o estágio, é realmente a prática, é o aprender fazendo. A aprendizagem significa esforço. Se eu quiser aprender inglês, eu não posso delegar essa tarefa para uma outra pessoa. O esforço é meu, senão eu não vou aprender inglês. É uma coisa óbvia. Então, esse é o processo, o foco no aluno, e o aluno precisa, em contrapartida, esforçar, porque é ele que aprende. Bom, a outra pergunta, é claro que isso tudo está mudando, já mudou, já vem mudando, né? Além do... O 5G é uma tecnologia, acho que de comunicação e tal, né? A gente precisa um pouco desmistificar um pouco a questão da tecnologia, achando que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Na verdade, o país precisa desenvolver nos nossos alunos assim, o processo de criatividade, não matar a criatividade deles, ensinar a pensar. Essa coisa de desaparecer trabalhos, eu acho, sempre vai ter alguém que vai ter que ligar o fio, vai ter que botar a lâmpada, vai ter que, né? A menos quando mudar o sistema também de iluminação, etc. Mas sempre há coisas que ficam, que permanece aquela base, né? A forma de fazer vai mudar muito, né? A inovação, e vão surgir novas ocupações, sim. Quem perdeu, presidente Ramalho,
essa live, quem não está assistindo essa live está perdendo aqui de aprender, né? Realmente, professor, deputado, professor, mestre, né? A velocidade das coisas no mundo está acontecendo de uma tal maneira que a gente está trocando o pneu do carro rodando, né? E estamos nos machucando, né? Professor, de parabéns. Eu queria que essa live fosse de 5 horas, né? Só para que eu pudesse aprender. Muito obrigado, nosso deputado, professor Walter, Atevaldo, Paulo Baltrão, toda a nossa equipe. Somos eternos aprendizes e continuamos aí aprendendo a cada dia, a cada momento, mas precisamos, como disse bem o professor, motivar as pessoas para que elas possam ir para o mercado, para concorrer e ser os melhores em tudo aquilo que fazem. Muito obrigado a todos. Obrigado.